paz do Senhor Jesus e badianos da região sul. Hoje nós vamos tratar aqui a nossa unidade 4, a nossa última unidade desse módulo de missiologia. Aqui nesta unidade nós vamos tratar o assunto sobre o quadro religioso do mundo e estatísticas e tabela. Eu quero pedir para vocês que acompanhe no seu livro essas tabelas. É muito interessante que você dê uma olhada em todas as tabelas e as estatísticas que estão no livro, porque são muitos números, né? Então é bom que você dê uma acompanhada aí no seu livro. A hora que você for estudar, dê uma olhada em todas estas tabelas. A unidade 4, ela se resume numa só palavra. O resumo é desafios. O que a igreja precisa fazer, as estratégias que ela precisa fazer para vencer os desafios. Qual é o desafio? Em alcançar, pessoas que ainda precisam de ter o conhecimento do verdadeiro evangelho. E um dos desafios é as pessoas que são adeptos ao islamismo, um desafio muito grande para a igreja. O que o islamismo prega? Os seus seguidores são chamados e são conhecidos como muçulmanos, Eles creem que existe um só Deus, que eles chamam de Alá, e ele vê esse Deus indiferente aos seus adeptos, Fazem uso do Alcorão e neste Alcorão possui algumas passagens que falam sobre Jesus e falam coisas verdadeiras. E a gente vê que esse ponto dentro do próprio Alcorão é um ponto que a igreja pode usar, que o missionário pode usar, pegar este ponto que fala a verdade sobre Jesus e aplicar na vida das pessoas que são adeptos do islamismo. Eles ainda precisam de ser alcançados, há uma resistência muito grande e a igreja, ela precisa trabalhar dentro dessa resistência como preparando estratégias de como entrar, de como conseguir se aproximar destas pessoas para trazer o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, do evangelho genuíno para a vida destas pessoas, para que estas pessoas sejam libertos por meio do conhecimento da palavra de Deus. Porque nós sabemos que a libertação do homem, ela só vem por meio da palavra. E se não tiver quem divulgue esta palavra, como que esta libertação ocorrerá? Então Deus está contando com a igreja nesta grande obra missionária. O outro desafio da igreja é aqueles que são adeptos ao hinduísmo, que é uma religião que tem crescido muito. O que eles pregam? Em que eles creem? Eles creem que após a morte, a alma renasce ou no animal, a alma renasce, volta ou no animal ou em uma outra pessoa. E também eles adoram a vaca, Eles tem essa liturgia no meio deles lá e eles reverenciam a vaca e são ensinados que devem aceitar o sofrimento, são ensinados que o sofrimento é a parte fundamental na vida das pessoas que são adeptos ao hinduísmo. Então, o que a igreja entra dentro desta situação? A igreja, ela tem um papel fundamental de mostrar o melhor caminho. Quem é este caminho? Qual é o melhor caminho? A igreja entra com uma estratégia, tem que achar uma estratégia de poder entrar dentro desta situação, dessas pessoas que são adeptos ao hinduísmo e mostrar a eles que há um caminho melhor. E este caminho é Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho e é a verdade. Então é papel da igreja levar este conhecimento a estas pessoas e mostrar a eles que neste caminho que é Jesus, neste caminho nós alcançamos a libertação através de um Deus que é verdadeiro e justo e é fiel. E é um Deus que não requer sacrifícios das pessoas, porque todo sacrifício que tinha que ser feito já foi feito. Jesus fez este sacrifício e foi um sacrifício completo, um sacrifício perfeito. Agora, o que ele requer de nós é só a renúncia.
renunciar aquilo que nos afasta de Deus e a obediência. E para que esse povo adquira esse conhecimento, Deus está contando conosco. Então é para isso que você está sendo preparado, é para você levar este conhecimento. O que eu sempre bato na tecla: conhecimento isolado não é conhecimento. O conhecimento que Deus tem nos dado é para ser compartilhado. E o Evangelho também é para ser compartilhado. Então, Ibadiano, compartilhe a boa nova da salvação. O outro desafio da igreja é as pessoas que são adeptos ao budismo, que é algo que tem crescido muito, e nós precisamos de trabalhar estratégias também para evangelizar estas pessoas. O que é que o budismo ensina? Eles ensinam que o autossacrifício e a renúncia é o caminho, mas este autossacrifício é nós, a igreja, que temos que fazê-los entender por meio da pregação da palavra que não é necessário este autossacrifício, porque o sacrifício já foi feito e foi um sacrifício perfeito e um sacrifício completo, né? Então, 300 a 400 milhões de adeptos. Então é muita gente que precisa de ser liberto por meio do conhecimento, porque quando você passa a ter conhecimento, ele liberta você. É por isso que Deus deixou na sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. O conhecimento liberta as pessoas. Então a igreja tem que se posicionar em compartilhar esse conhecimento para que haja libertação. E para os que fazem parte do budismo, nós temos que mostrar a grandeza do amor de Cristo e que seu sofrimento, o sofrimento destas pessoas, pode ser a ausência da sabedoria genuína. E alguém precisa despertar esta sabedoria nestas pessoas. Alguém precisa despertar este conhecimento nestas pessoas. Então nós precisamos nos posicionar. Deus está contando conosco nesta grande obra. Na unidade 4, eu quero também falar ainda sobre os desafios dos missionários, os desafios que são enfrentados pelos missionários e pelas igrejas que são bases que enviam esses missionários, né? Um dos desafios é os desafios financeiros. Às vezes até sabe da necessidade, sabe da carência, os lugares que precisa de se enviar missionários, mas às vezes não tem a condição financeira para enviar. Se for para enviar um missionário, para não ter como manter, é melhor que não envie. Por quê? Esse missionário que vai e volta porque não teve como ser mantido lá financeiramente, ele vai ficar frustrado. Então, para evitar essa frustração, tem que ter toda uma base de preparo. Há muitos missionários que são enviados para o campo, né, missionário, e enfrentam esta dificuldade financeira por falta de atendimento. A igreja só envia aquele missionário e deixa ele lá, não dá aquilo que ele precisa, o apoio que ele precisa. E esse missionário, olhando para o lado financeiro, ele não vai precisar de dinheiro, não é só para manter a sua família. Ele precisa de uma verba também para poder desenvolver trabalhos sociais e projetos na área, ou seja, no campo onde ele está. Como que ele pode desenvolver projetos se ele não tiver um fundo, um dinheiro para poder, investimentos para poder investir na comunidade, né? Oferecer trabalhos para a comunidade? Então é um desafio muito grande o financeiro. Você que não pode ir e você que não tem orado, mas você pode investir. Se você tiver, você pode investir. E eu sempre digo, o dinheiro que é investido em missões é o melhor investimento que você faz, é quando você investe na obra missionária. Então, este é um desafio da igreja ainda a ser vencido, financeiro. O outro ponto é a família. Muitos missionários que são enviados para o campo, às vezes têm dificuldade de conciliar o trabalho missionário com o relacionamento familiar. E é o que eu sempre tenho batido na tecla com todos vocês. Não existe missão sem a sua família. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua família?
primeiro a sua casa. Tá tudo bem? Tá tudo alinhado? Então vamos ao campo missionário. E eu sempre dei o exemplo de Noé. Noé pregou para toda a humanidade. A humanidade não quis ouvir. A humanidade não aceitou. Mas quando o juízo de Deus veio, Noé estava com a sua família na arca. Então, missionário, você que deseja ser um missionário e você que já é um missionário, cuide da sua família, porque de nada adianta você ganhar todo mundo e perder a sua casa. Então, a sua família é prioridade. Família alinhada, a obra cresce, né? Saúde. Bati nessa tecla. Ah, só obra de Deus, só missão, só obra, igreja, tudo está em primeiro lugar. E a saúde vai ficando de lado. Todo missionário, todo líder, todo pastor precisa se preocupar com a saúde. E eu bati na tecla. Anualmente você precisa fazer uma revisão, ou seja, um check-up para ver se está tudo bem. Missionário doente, não tem obra. Pastor doente, não tem ovelha. Líder doente, não tem crescimento no seu trabalho. Então, há uma necessidade dos missionários, dos pastores, dos líderes se preocuparem em cuidar da saúde. Outro desafio, a adaptação. Às vezes o missionário sai de uma região que é quente e vai trabalhar num lugar que é muito frio. A diferença de alimentos, então ele vai enfrentar muitas dificuldades. Às vezes os filhos não se adaptam ao lugar, a esposa. O missionário, ele tem que estar atento a tudo isso, até a adaptação da sua família. Se não fluiu, se não aconteceu, não adianta insistir, porque a obra de Deus vai padecer. Estar num lugar que você não está bem, não está adaptado, não é bacana. Então, tudo isso tem que ser pensado ao se enviar uma família para o campo missionário. O outro desafio é o isolamento, que às vezes este missionário vai passar por não conhecer as pessoas, por não ter amigos lá. Ele vai passar por este momento de isolamento, por este momento de solidão. E esse missionário precisa. Por isso que é importante esse trabalho que foi colocado aqui no nosso campo Nação Madureira, quando o pastor presidente disse: escrevam cartas aos missionários, dá uma ligadinha para eles. Isso faz toda a diferença na vida daquele que saiu da sua zona de conforto e foi para o campo missionário, né? O outro desafio, a falta de treinamento. O missionário que vai enviado para o campo sem treinamento, ele vai sofrer danos. Então é muito interessante que esse missionário seja preparado em todas as áreas, que ele seja treinado para estar no campo. Por quê? Quando os desafios chegar, ele vai saber como se sobressair. Então é muito importante esse treinamento. E o outro ponto, o reconhecimento. E eu bati muito nessa tecla. Nós não estamos prestando um serviço a homens. O nosso trabalho está sendo feito ao dono desta obra. Quem é o dono desta obra? É Deus. Então não espere reconhecimentos humanos. Há muitas pessoas que estão servindo no campo missionário ou até mesmo nas igrejas como líder, esperando ser reconhecido pelo seu pastor, esperando ser reconhecido por a sua liderança que está de lado. Irmão, não aguarde reconhecimento humano. Você precisa prestar um serviço de excelência, de qualidade, porque para Deus não se faz de qualquer forma. Então faça o seu melhor, mas não espere reconhecimento, porque Deus, Ele que é o dono da obra, Ele sabe a hora exata de trazer reconhecimento e honra para a sua vida. Mas é de Deus que você receberá esse reconhecimento. Há muitos que ficam chateados, outros até que abandonam o campo missionário, outros até que voltam para a base e não quer mais. Ficam frustrados porque às vezes trabalham nessa expectativa e quando essa expectativa não é recebida por eles, fica frustrado. Então por isso é que eu digo, você que está estudando, você que está se preparando ou em qualquer área que você estiver atuando na obra de Deus, não espere o reconhecimento humano, espere daquele que é o dono da obra. E o outro ponto, a falta de experiência. Ah, mas é lindo a obra missionária. Ah, meu coração está queimando para fazer missões. Mas às vezes não tem experiência. Irmão, é de suma importância você passar
por todas as etapas. Não queime etapas. Viva a sua experiência com Deus. Vejamos um exemplo muito claro e muito usado. Davi. Davi estava sendo preparado para ser o rei de todo Israel. Mas não foi assim que ele foi, não. Teve todo um processo. Davi viveu as suas experiências. Quando ele chegou no trono, ele sabia exatamente como resolver as situações e ainda assim passou por N dificuldades. Por que que nós queremos queimar etapas? Eu já quero chegar logo, eu já quero ir logo para o campo missionário. Não faça isso. Viva as suas experiências com Deus, para que quando o Senhor te mandar para o campo missionário, você não decepcione, não é nem o seu pastor, que você não venha decepcionar a Deus. Deus vê você no campo perdido, bagunçado, sem saber o que fazer e ficar decepcionado. Então não decepcione o dono desta obra. Faça com excelência, mas viva a experiência, porque a falta de experiência trará prejuízos para o reino de Deus. Então, isso se resume à nossa última unidade. E aqui, irmãos, encerrando o nosso módulo de missiologia, eu espero ter somado com a vida de cada ibadiano e que esta matéria possa fazer uma diferença muito grande na sua vida, que lá na igreja onde você está, no local que você está, você fará com excelência e não vai esperar reconhecimento de ninguém, porque você sabe que você está trabalhando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele não deixa nada de graça, porque às vezes a gente diz assim, Deus tem que fazer isso para mim. Não, Deus não deve nada a homens, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida e que você faça a diferença aonde você está plantado. Missão é para hoje, missão é agora. Deus conta com você.